Sasaki, ele traz para nós que nós temos 6 dimensões. E essas dimensões, para que nós tenhamos a acessibilidade para todos, ela engloba a arquitetônica, a comunicacional, a metodológica, a instrumental, a pragmática e a atitudinal. Todas são importantes e a falta de uma compromete todas as demais. Bom, com isso, deficientes, quem são as pessoas com deficiente? Ao ver o outro como deficiente, nossa postura será de assistencialismo ou de subjugá-lo. No entanto, ao compreender a diferença do outro, é possível que se encontre outras formas de comunicação e metodologias de acesso ao ensino. E por isso, da biotecnologia laranja. E essas barreiras da inclusão, elas podem ser barreiras sociais, barreiras estruturais e barreiras educacionais. Quais são as barreiras sociais? O preconceito, a falta de informação. As barreiras atitudinais, a falta de acessibilidade. E as barreiras educacionais são exatamente a falta de adaptações curriculares ou a falta de materiais que você deixe os mais acessíveis para aqueles que necessitam. E aí, como escolher qual a melhor tecnologia? Ora, para isso eu tenho que conhecer a pessoa na qual eu vou trabalhar. E aí sim eu vou determinar qual é o recurso mais apropriado. Possuir conhecimento do auxílio a ser utilizado e avaliar por um tempo determinado os resultados apresentados na interação com o e-mail. Então, eu não posso simplesmente oferecer uma tecnologia e retirá-la. Não deu certo. Vamos partir para outra. Não, não é assim. Eu preciso de um tempo para adaptar a pessoa para que depois ela diga aquilo deu certo, aquilo não deu certo. Atuar de forma interdisciplinar, estando em contato com outros profissionais, tais como engenheiros, arquitetos, profissionais de saúde, para melhor adaptação da TA. E aquisição de recursos de alto custo financeiro. Ora, esses recursos também podem ser de baixo custo. Se vocês observarem, aqui são rolos de papel higiênico, onde simplesmente eu crio uma tecnologia com palitos de fósforo e o rolo de papel higiênico. Como também eu posso usar, com baixa tecnologia, garrafas PET e criar um jogo. Isso é uma tecnologia assistiva? É. A partir do momento que eu coloco a letra E azul e o menino, se ele for pela cor, ora, ele vai errar, porque a letra A está azul. Então, ele tem que identificar qual seria a letra que entraria na boca do palhaço. E a mesma coisa em relação às imagens que estão do lado esquerdo, porque essas imagens, elas são para o indivíduo selecionar e colocar qual é a letra da palavra. Uva. Uva vai para a letra U. Então, ele coloca lá na caixinha do U. Então, isso eu estou mostrando para vocês que, até então, a pedagogia, ela ensina você a fazer alguns materiais adaptados. Mas, na biotecnologia laranja, a gente tem essa possibilidade além. E aí é isso que eu vou mostrando para vocês. Bom, nós temos ainda as próteses, que são componentes artificiais que têm como objetivo substituir de forma a suprir a necessidade e função de um indivíduo com sequelas por amputação, traumáticas ou não, em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, você tem uma dentadura, você tem uma prótese para cachorro, que são 2 rodinhas, você tem uma prótese para um corredor de atletismo e você tem um olho biônico. Isso são próteses. Ora, mas também temos as órteses. E as órteses são para oferecer apoio, evitar ou prevenir ou corrigir deformidade ou melhor função de uma parte móvel do corpo.
Então, existe uma infinidade de órteses, e muitas das vezes elas são adaptadas ou fabricadas de acordo com a necessidade da pessoa. Ainda temos adaptações de hardwares. Ora, são todos aqueles aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos de um computador ou nos periféricos, ou mesmo quando os próprios periféricos, em suas concepções de construção, são especiais e adaptados. Na foto do lado esquerdo, vocês podem observar diferentes tipos de mouse. O mouse que você pode colocar no chão para a pessoa pisar, ou você pode colocar preso na perna, dependendo da pessoa, que a forma como ela necessita de utilizar o mouse. E do lado direito, você tem uma colmeia e o indivíduo está utilizando um adaptador, ou seja, uma órtese, para, então, ele teclar. A colmeia facilita exatamente para que ele não acabe digitando as teclas diversas, né? E sim, ele consegue clicar naquele buraquinho. Então, isso facilita muito para aqueles que têm dificuldade motora. Ora, então a gente sabe que existe uma infinidade de equipamentos para os deficientes físicos. E aí, eu digo para vocês, esses equipamentos, alguns vocês já viram ali, como a capacete com ponteira, né? Cadeira de roda motorizada, como é a do Tiago, que é chique, então ele sai com a cadeira motorizada, a cadeira de ferro ou de aço, até usada para banho. Nós temos os vocalizadores, e eu já mostrei os acionadores, a pulseira de chumbo, para que o braço, quando a pessoa tem uma paralisia cerebral, ele consiga trabalhar e escrever num quadro e montado. Como também nós temos as miniaturas para a comunicação alternativa. Então, por exemplo, você pode ter um livro adaptado, né, com uma comunicação alternativa, ou com recursos com velcro. Então, por exemplo, eu fiz um quadro, só para vocês terem uma ideia, que eu trabalhava a rotina com as crianças. E essa rotina, muitas das vezes, vocês conseguem ver meu quadro? Dá para vocês verem? Ou não? Dá, sim. Dá. Deu. Então, Sim. a partir daí, eu colocava para eles, hoje que dia? E eles tinham que responder. Então, a partir daí, eles iam preenchendo, e é tudo feito com velcro, e eles tinham que preencher todas as informações que eu estava pedindo. O dia de hoje, a data, o mês, o ano, o tempo. Então, e ainda por cima, tinha que se estava dia de sol, se estava dia de chuva, se nós estamos na primavera, se nós estamos no outono. Então, quer dizer, isso muitas das vezes é utilizado entre eu e a criança, né? Eu estou com um quadro de pendurado no meu pescoço e a partir daí eu facilito para que ela então venha trabalhar. Ora, isso você viu que eu fiz, é um quadro que pode ser lavado, não tem problema nenhum. Eu fiz com o quê? Com velcro. Compra-se isso, uma caixinha de velcro, custa €1. Então, é só você colocar atrás e, a partir daí, você tem como trabalhar. Por exemplo, eu fiz aqui numa letra de madeira, com a letra C, e com isso eu posso tirar o adesivo que está aqui, tirei, e aí eu consigo prender em qualquer objeto que eu tenha para facilitar o menino de tirar e colocar, ok? Isso é um exemplo simples para vocês verem que não tem bicho de 7 cabeças. Letras emborrachadas com peso e suporte de velcro, pasta para comunicação alternativa. Quem nunca viu uma pasta de comunicação alternativa, eu vou mostrar para vocês. Suportes com velcro, com quadro de comunicação, mesa adaptada, pode ser em madeira ou não, cadeira adaptada também em madeira, andador com rodas. Então, para aquelas pessoas que são idosas, muitas das vezes
Aqui em Portugal é comum a gente ver as pessoas com um andador, com rodas e freio, outras com um andador convencional. E ainda temos recursos pedagógicos para leitura e escrita, coisas simples, jogo da velha, caderno diamantado. Mas, como eu disse para vocês, dos cartões de comunicação alternativa, ora, esses eu construí. Então, eu tinha uma caixinha onde eu tinha os personagens, que estão aqui, eu tinha as ações, eu tinha as partes do corpo, eu tinha também os adjetivos, né, que poderiam... E vários tipos de verbos que eu poderia construir essa frase com os meninos, com a pessoa que eu estivesse atendendo. Então, os cartões de comunicação alternativa, eles são de baixo custo, mas você também pode montar a sua prancha de comunicação alternativa. Ora, essa menina, por exemplo, ela chegou no terceiro ano do ensino médio, o professor de física, por incrível que pareça, ele dizia que nós fazíamos a prova dela. E eu provei para o A mais B que nós não fazíamos a prova dela nada. Eu pedi para ele passar a prova no quadro. A partir daí, ele teve que ficar do lado da menina e ver para onde ela apontava e me falar letra a letra do que ela estava respondendo. E ela ia apontando e eu ia escrevendo no quadro. Depois que ele viu a cena, ele ficou envergonhado e ele disse assim, eu não sabia que ela fazia a prova dessa maneira. Então, quer dizer, é desfazer muito do outro, da possibilidade do outro, porque ela não falava nada. Ela não verbalizava. A forma de comunicação dela é através das pranchas de comunicação que nós criamos. E isso é fácil de fazer. Vocês podem fazer com papel, cartolina que vocês tiverem, tá? Nem todo mundo tem que escrever da mesma forma. Ora, todos vocês têm um caderno, todos vocês escrevem com o tamanho da linha dessa forma. Ora, mas quando a pessoa tem uma dificuldade motora, eu posso ir alterando o tamanho da linha e posso chegar até esse nível de linha. Então, o caderno é construído a partir da necessidade do aluno e não simplesmente comprado pronto. Mas isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas não seja por isso. Nós também temos alguns softwares gratuitos ou pagos. O Comunique é pago. Então, o Broadmaker também é pago. O Speaking também é pago. Mas o Plafon não. E ele me permite que eu construa a comunicação alternativa através do site direto. E com isso, é só eu entrar e escolher as figuras e imagens que eu gostaria de ter. Com isso, fora aquele, nós temos o Pocket Voice. Ele é também uma ferramenta de comunicação alternativa, foi desenvolvida aqui por Portugal, e permite substituir cartões de comunicação que certas crianças usam para se comunicar, oferecendo um meio multimídia dinâmico, com capacidade de reproduzir sons ou frases sonoras pré-gravadas. Ora, para aqueles que têm uma dificuldade muito acentuada de movimento, nós podemos também colocar o mouse na webcam na cabeça. E, a partir do momento que ele pisca o olho, aquilo fica sendo um acionador do mouse. É só colocar no computador e fazer a adaptação necessária. Qual é o custo disso? 0. Ou então, eu posso ter o mouse na ponta do meu nariz. Então, a partir do momento que eu movimento a cabeça, e o acionador é exatamente para tentar atender as pessoas com mais dificuldades motoras e permite sempre que o mouse seja acionado através da ponta do nariz. A informação é enviada para o computador por meio da webcam, né, da imagem, e o programa também dispõe de um teclado virtual que permite que escreva em qualquer outra ferramenta. Também é gratuito.
O Motrix foi feito por um brasileiro chamado Antônio Borges. Para quem não conhece, deve procurá-lo. Ele está no NTE da UFRJ e esse software que promove o acesso das pessoas com deficiência motoras graves a computadores e internet. E o sistema é acionado por um comando de voz pelo qual o usuário, usando o microfone, controla as funções do computador para ler, escrever, jogar, se comunicar. E o sistema também pode ser usado e integrado com dispositivos de controle de ambiente doméstico. Olha que máximo. E quando ele pensou no Motrix, ele pensou na sua esposa. O Eugênio, todos vocês têm o Eugênio e não sabem que tem o Eugênio. Vocês têm o Eugênio no celular de vocês. Então, como é que funciona o Eugênio? Ora, a partir do momento que vocês pegam o celular e começam a digitar uma palavra, ele te aparece umas sugestões de palavras mais prováveis. E após a primeira letra serem digitadas, possibilitando a escolha da palavra desejada por meio de teclas de atalho, tornando mais rápida a digitação para as pessoas com problemas motores, que torna a digitação lenta ou com mais erros frequentes. Então, também está gratuito e as empresas de telefonia, é lógico, de celulares, acabaram aderindo à proposta do Eugênio. O Microthanks também foi criado pelo professor Antônio Borges, também voltado para as pessoas com deficiência motora graves, como tetraplegia. O programa simula o uso do mouse e do teclado, possibilitando a ativação de programas e funções no ambiente Windows. E é de uma forma gratuita também. Então, gente, eu falo o seguinte: só não faz quem não quer, tá? A partir daí, nós temos dentro do Brasil uma lei que é específica, que se chama a Lei das Barreiras Físicas ou Piso Tátil. A lei, o número dela é 7.853, de 24 de agosto de 1889, e assegura acessibilidade para os deficientes visuais. Agora, olha que interessante. Piso contínuo significa anda. Bolinhas significa pare. Agora, o que nós temos visto pelas cidades no mundo? As pessoas colocando o piso tátil de uma forma errada. Aqui mesmo, na cidade que eu estou morando, nós acabamos de escrever uma carta para a junta de freguesia, reclamando que na frente, exatamente dessa rampa, onde tem o sinal de pare, colocaram um poste. Ora, imagina, o cara ele vai atravessar a rua como? Não tem como, né? Então, a gente tem que observar que o sinal da pista seja colocado de uma forma correta e não simplesmente levando os caras para dar de cara com uma árvore ou com um poste ou com um muro. E aí eu entro com as tecnologias para os deficientes visuais. Ora, a gente sabe que nós temos inúmeras, que é o alfabeto em braille, que nós temos o alfabeto grande, madeira com pinos, dominós com textura, dominós magnéticos, jogo da velha. E aqui eu trago para vocês uma foto de um menino que está usando a reglete ou pulsão num caderno próprio para o braille, né? E nós temos jogo de xadrez em dama com estojo específico em braille, nós temos telescópio monocular, nós temos regletes, e como também nós temos as lupas, diferentes tipos de lupas, lupas eletrônicas com tela própria, com bateria, que são essas pequenininhas, que você vai passando pelo texto e ela vai ampliando. Temos as lupas mais modernas, grandes, que iluminam ao mesmo tempo. Temos o caderno da escrita ampliada, como eu mostrei aqui para vocês, que eu fiz um. Temos o guia de assinatura, que eu posso construir a partir de uma cartolina. Temos o Gira Braille, que eu posso ensinar as pessoas a ler e escrever o Braille a partir desse Gira Braille.
Como também nós temos os livros adaptados em tintas, em braille e até mesmo em alto relevo. Ora, e a máquina Pericles? Vocês, para quem nunca viu, ela tem 6 pontos. Na realidade, ela começa de dentro para fora, que é o número 1 é aqui, 2, 3, opa, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu estava mencionando anteriormente, também temos o baralho para baixa visão, que ele é de uma forma ampliada, e temos aqui, como eu já tinha demonstrado, um quadro também iamantado, que eram feitos com miniaturas, com peças de plástico, né? A banana e a maçã eram peças de plástico, e eu utilizava esse quadro, que era um flanelógrafo, para trabalhar conjunto com os meninos. Ora, ainda temos outros tipos de tecnologias apropriadas para as pessoas com deficiência visual, como um prato com borda, tá? Para a comida não cair. E com isso, você observa que isso já entrou no mercado até mesmo para as crianças, né? Um teclado com braille. Nós acabamos de fazer uma tecnologia dessa, de um teclado com braille, que vamos patentear agora, que é um teclado de baixo custo, e já está pronto, já foi testado, e então, com isso, a gente só está esperando sair a patente para já mostrar para vocês. Nós temos aqui uma bengala, nós temos aqui os suportes com uma lupa que tem luz, nós temos uma calculadora que fala, e nós temos um ledor, um aparelhinho que você coloca no dedo e você vai passando em cima do texto e ele vai lendo o texto para você. Ora, ainda temos o GoBox. Para quem nunca ouviu falar do GoBox, é uma simples instalagem que você faz na sua televisão com um cabo de HDMI, incluindo na sua box de TV, né? E o outro você coloca nessa caixa box. A partir daí, você liga na tomada eletrônica e depois que você já está com ele, você faz todo o controle de som, troca de canal, através deste aparelho bem pequenininho e com funções simples, tá? Então, também pode regular a velocidade da fala para ajustar o ritmo das legendas e, além da fala, o GoBox consegue ampliar também o tamanho da legenda, tá? Então, isso é uma inovação que hoje no mercado deve estar custando, sei lá, 1.600 euros, talvez. Quase uns 8 mil reais aí. E aí, também temos as tecnologias para as pessoas com deficiência auditiva. Ora, muitas dessas pessoas, elas têm nas escolas o que nós chamamos de sinal luminoso. Toda escola deveria ter um sinal luminoso. E são poucas as escolas hoje que têm o sinal luminoso. E quando tem, as pessoas esquecem de usá-lo. Então, por exemplo, um surdo, quando está na escola, muitas das vezes o recreio acaba e ninguém lembra de falar para ele: acabou. Estudar. Por quê? Porque o sinal para ele não tocou, é sonoro. Então, se faz necessário que as escolas hoje também tenham, quando instalados, não só o sinal sonoro, como o sinal luminoso. O que é esse sinal luminoso? Ora, isso é nada mais, nada menos do que aquelas coisas de garagem. Garagem de carro que está saindo. Então, a gente pode instalar isso
dentro das salas de aula e também nos lugares públicos dentro da escola, ou seja, cantina, pátio, biblioteca, né? Para que os meninos tenham noção de que a aula começou e acabou. Também temos, só para vocês terem uma ideia, em termos de aplicativo para surdo, mais de 100. Eu fiz essa pesquisa junto com a Sara Miraí, que nós temos mais de 100 aplicativos para surdo. Ora, isso aqui que eu botei do lado é um baralho. É um baralho que eu mesmo mandei reproduzir, que são os números na língua de sinais para jogar Uno. Depois eu colei isso numa cartolina e recortei para virar um baralho na língua de sinais para os meninos. Todos eles adoram Uno. Então, é uma coisa simples de ser feita, não tem custo e você consegue adaptar isso dentro da sua escola. Ora, também nós temos os telefones públicos que passam legendas. Então, a partir daí, esses telefones, algumas escolas foram instalados. Como tinha o orelhão na rua, e nas escolas tinha esse tipo de telefone. E a partir do WhatsApp, você vê que deixou de usá-los, os alunos não têm mais usado esse tipo de telefone, mas passam a usar o vídeo, né, através das chamadas. Nós temos relógio em libras, mapas na língua de sinais, vários tipos de dicionários diferentes. A partir daí, eu posso ter também as legendas automáticas, tá? Porque isso aqui é uma forma de legenda automática, como nós temos intérpretes na língua de sinais, que isso também é uma tecnologia assistível. Ora, ainda temos os aparelhos de amplificação sonora, que são individuais, muitas pessoas com impedimento auditivo utilizam, outras não. Temos os sinalizadores domésticos com som e com campainhas luminosas. Temos o aparelho FM para captação de voz no ambiente. Eu não sei se vocês já viram, a Cristina ela tem um aparelhinho FM que ela utiliza. O amplificador para uso em telefones. O SAP como entrada para fones de ouvido, com ou sem fio. O aro magnético, né, que você coloca nas salas, instala nas salas, no local de evento, cinema e teatro, e depois a pessoa que é deficiente ou que tem um impedimento auditivo, ela controla para ouvir exatamente o que ela quer e captando o som especificamente daquela fonte, porque às vezes nós temos conversas paralelas e aquilo perturba. Então, se ela quer ouvir 100% o Tiago, ela direciona 100% para o Tiago, ou 30% para olhar o filho e 70% para o Tiago. Então, tem como ela programar isso através do seu celular. O implante coclear, que muitas das vezes é colocada para as crianças até aos 3 anos de idade. Por quê? Porque entende-se que o implante não é para todo mundo, não é qualquer criança que pode ser implantada, precisa-se fazer várias avaliações antes para ver se ainda há um resíduo na cóclea onde a criança possa ainda ter o treinamento de fala. E esse treinamento ele é para a vida toda. Pouca gente sabe, mas a gente não escuta com o ouvido, mas sim com o cérebro. E isso é treino, tá? Então a gente precisa treinar a fala e a gente precisa fazer adaptações de acordo com o que a pessoa. E existe infinidade de softwares que permite você treinar a fala. E o telefone closed caption,
e também as TVs também já tem closed caption, né? Temos ainda os tradutores automáticos na língua de sinais, o Velibras, o Renditalco, o Rai-Bem, o Prodef, só que eu tenho as minhas restrições em cima de todos esses recursos de tradutores automáticos na língua de sinais. Por quê? Porque eles ainda estão em desenvolvimento e, por enquanto, a inteligência artificial deles não está de acordo, porque o número de verbetes que estão colocados dentro da tradução são ainda muito restrito. Então, por exemplo, eu fui fazer uma avaliação de um site de uma menina do CMPDI e ela estava falando sobre dislalia, dislexia e descalculia. E o Velibras traduziu o site dela, de vez de colocar dislexia, é uma disfunção cerebral, ele colocou que era uma disfunção erétil. Ora, isso é muito sério, porque isso é traduzir um conceito completamente errado, tá? Então, tomem cuidado antes de usar o Velibras no site de vocês e vejam se isso realmente está traduzido da forma correta. Bom, ainda temos, para vocês terem uma ideia, para os deficientes visuais, que são os leitores de tela. Temos vários, o JAWS, Virtual Vision, o Orca, o NVDA, como também o DOSVox. E o DOSVox também foi criado pelo professor Antônio Borges, e ele está totalmente gratuito. Para quem nunca viu o DOSVox, vale a pena. Também dou um curso específico só de DOSVox, que eu fui aluno do Antônio Borges durante muito tempo. O DICVox faz parte do DOSVox. O efeito PapaVox também faz parte do DOSVox. Tudo isso foi criado pela equipe e pelo professor Antônio Borges, tá? O PapaVox, só para vocês terem uma ideia, ele faz sons de efeitos, tá? Nós não temos as carinhas bonitinhas, então, ele, de vez de mostrar as carinhas, ele faz os sons. O Braille Fácil, para quem nunca viu o Braille Fácil, você que não sabe Braille, pode simplesmente pegar um texto e colocar no seu computador o mesmo texto que você vai dar para os meninos que são videntes, e depois que você digitou o texto, ele aparece todo em Braille embaixo e permite que você faça a impressão em Braille. Agora, existe uma adaptação para se fazer a impressão. Eu não posso... o meu alinhamento tem que ser todo pela esquerda, tá? Então, eu não posso juntar muitas linhas, eu tenho que ter um espaçamento, no mínimo 1,5. Eu tenho que ter título, para as pessoas saberem o que é título. Então, com isso, o Braille Fácil também está gratuito para vocês, e vocês podem acessá-lo, né? Está aí disponível. E ainda eu tenho alguns recursos para aqueles que têm altas habilidades ou queiram trabalhar com os deficientes auditivos ou pessoas com impedimento auditivo, com softwares educativos para a construção de histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, esse software, ele me permite que eu faça a construção tanto do fundo quanto dos personagens. Eu posso trocar o local, eu posso construir várias outras histórias a partir das ferramentas que ele me deixa livre. Ora, mas isso já existe. Sim, isso já existe. Nós também temos o site da Mônica, né, que permite também fazer a construção de histórias em quadrinhos. Mas isso é anterior à história da Mônica, então é por isso que eu estou trazendo para vocês. O Copy Paint é o paintbrush reduzido,
Ele tem ferramentas curtas para aquelas pessoas que têm também uma dificuldade motora. E com isso, são lápis mais finos ou mais grossos, o balde de tinta e as cores do lado. Então, por conta do quê? Porque às vezes você está trabalhando com educação infantil e você tem crianças que não têm o domínio do mouse. Você pode trabalhar com o Cop Pen, que é uma forma de trabalhar com os botões maiores e facilita. O Globus, muitas das vezes, ele é utilizado para as pessoas com TEA ou com DA, com impedimento auditivo, para você treinar a fala, tá? Então, o caminhão ele começa a andar e você vai fazendo sons, como o carro também, por exemplo, uma ambulância. Muita gente faz a brincadeira, né, da ambulância comigo e diz assim, uai, 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 porque eu sou mineiro, então é isso. Então, é uma forma de estimular a fala. O programa Falador, para quem não conhece, existem softwares hoje produzidos pelo Winnes, especificamente para ensinar as pessoas a falar. Então, é só a boquinha que é colocado naquele software que você estiver produzindo, que você estiver desenvolvendo, é um plugin que você coloca, e você tem a boca falando, né? Então, isso é muito interessante, que para as pessoas que têm impedimento auditivo, isso facilita o treinamento de fala. E com isso, eu começo a apresentar para vocês os sites que nós temos hoje, que são os portais nacionais de tecnologias assistivas. Ora, levantaram a mão aí que eu não estou vendo. Fui eu, professora Bianca. Fala. Boa noite, querida. Deixa eu só te fazer uma pergunta quanto a esses recursos que a senhora está apresentando. A minha dúvida é a seguinte: eu sou psicopedagoga, eu trabalho com fono também no meu espaço. Esses aplicativos, né, o Falador, a comunicação alternativa, ela só pode ser utilizado por fono ou não? Não. Lógico que não. E eles não podem questionar quanto a isso, né? Porque eu já escutei até a prancha da comunicação alternativa, eu trabalho muito com indivíduos com DI. Sim. E que tem comprometimento na fala. E uma vez uma fono, né, ela veio conversar comigo, né, e aí questionar, mas aí eu entro na questão da psicopedagogia, né, quanto reconhecimento e utilização da fala. E essa era a minha dúvida. Olha só, você quebra o argumento dela dizendo o seguinte: isso é mais velho do que a própria fonoaudiologia. Sim. Ok? Porque isso existe antes de existir o curso de fonoaudiologia. Vamos entender que, por exemplo, não existia nem a fisioterapia, tá? Mas já existia a educação física e nós já fazíamos fisioterapia dentro da educação física. Então, as pessoas esquecem que a fisioterapia foi um braço da educação física. Tá? Então, o que acontece? Eles estão tentando fazer o que a gente chama de defesa de mercado. Isso aí. Tá? E defesa de mercado, eu digo o seguinte: vamos parar, chega com a brincadeira, porque as pessoas têm uns discursos do absurdo que diz assim: a língua de sinais é do surdo. Eu falo, oi? A língua de sinais não tem dono. Por que a língua de sinais não tem dono? Porque língua não tem dono. Quem é o dono da língua portuguesa? Quem é o dono da língua inglesa? Quem é o dono da língua espanhola? Língua não tem dono. Então, parem de dizer que língua de sinais é do surdo. Não é? Eu já tive uma experiência com um paciente autista que ele não verbalizava, mas ele não era surdo e ele aprendeu através da língua de sinais. Óbvio. Então, o que acontece? E aí eu te digo assim, não pode trabalhar com língua de sinais para surdo. Para. Quem não é surdo, eu falo, para. Parou imediatamente, porque as pessoas têm que parar com esses discursos do absurdo.
Não pode falar e fazer gesto ao mesmo tempo. Ora, por que não? São 2 canais diferentes. E aí eu provei por A mais B, que são 2 canais diferentes, e que simplesmente na Lituânia, se o surdo não fala junto com o gesto, significa que ele não tem literacia. Perfeito. Está entendendo? Então as pessoas têm que começar a desconstruir esses conceitos errados. Pode repetir a palavra? O surdo não tem o quê? Literacia. Literacia, tá. Literacia é estudo. Uhum. Tá? Por quê? Porque na Lituânia, um surdo que estudou, ele fala e gesticula ao mesmo tempo. E aí eu quebrei os surdos do CMPDI. Tinham 7 na minha sala, e eles dizendo que era... Não pode falar. Aí eu, ok, beleza. Aí eu convidei cada hora um para vir na frente e contar a história da sua vida. Imagina o que aconteceu. E eu com a câmera filmando. Qual deles ficou de boca calada? Nenhum. Depois eu passei o vídeo para eles verem. E aí eu disse assim, bom, o que vocês alegam de que atrapalha os gestos junto com a boca? Mentira. Mentira. Mentira porque cada um foca de um lado. Maria Cristina, por exemplo, é surda, profunda, e ela foca na boca. Ora, mas a Yasmin está na sala. Yasmin vai focar no gesto. Então, necessariamente, cada um tem uma forma de aprender. Vocês são mais visuais, vocês são mais auditivos, vocês são mais sinestésicos. Então, é a mesma coisa em relação ao surdo. Cada um é de um jeito. Então, vamos parar de botar rótulo, porque eu fico uma onça quando eu escuto esses absurdos, esses discursos que vêm. A língua mãe do surdo. Que língua mãe do surdo o quê, minha chapa? A mãe do surdo, muitas das vezes, ela não domina a língua de sinais. E se ela não domina a língua de sinais, então não é língua mãe. Perfeito. Aqui, como eu trabalho com clínica, professora, existe muito essa inconstância, né, de fatos, né? Eles querem contestar tudo. Quando eu iniciei o meu trabalho, eu sou pedagoga também, sou professora de educação física também. Aí fiz psicomotricidade, fiz psicopedagogia para poder utilizar alguns instrumentos para intervenção, porque eu era muito questionada, né? Principalmente no atendimento ao autista, porque eu utilizava recursos e sempre tinha, assim, né, um mimimi, e eu entrando no contexto de fundamentação, por que eu estava utilizando aquele recurso, mas mesmo assim, né, vinha uma gracinha pra gente, e a criança evolui muito, né, é algo assim, que você consegue comprovar e acompanhar, né. Bianca, eu vou te falar o seguinte, todo recurso é válido, dependendo da pessoa. Fala, Ana Paula, que saudade de você, moça! Oi, professora, tudo bem? Agora que eu te vi. Eu estava em reunião, cheguei um pouquinho atrasada. Eu queria pegar um pouquinho desse contexto que a Bianca falou e a senhora está falando, porque uma vez eu conversei com a senhora em particular, lembra? Eu tinha muita dúvida da TA, até onde a fisioterapia podia, até onde a TO podia. E eu acho, Bianca, assim, refletindo um pouco, nós temos, no Brasil, um processo de fragmentação das profissões que não atinge o aluno, por exemplo, na educação como um todo, principalmente a educação com adolescentes, crianças com deficiência. Né? E a gente já vê que a Organização Mundial de Saúde ela já vem trazendo um conceito de reabilitação, que a reabilitação ela não é só quando você está doente. Reabilitação de pessoas com deficiência ela acontece com um conjunto de profissionais. Aí ficam umas brigas, né? Eu fui na professora Ruth, falei com ela. Professora, me ajude a entender, me passou vários documentos, porque na fisioterapia, por exemplo, eu tenho toda uma área de tecnologia assistiva, e dentro do próprio Conselho Regional de Fisioterapia, o que acontece? Fisioterapia trabalha com membro inferior e TO trabalha com membro superior. Você fragmenta na saúde o paciente. E você fragmenta um aluno aos pedaços, numa educação que deveria ser uma equipe não multi, mas interdisciplinar. Então, eu entendo quando alguns profissionais, Bianca, têm dúvida e falam assim, não faz isso, não faz aquilo, porque eu acho que é desinformação.
Como eu também não entendia, não era? Porque eu comecei a perceber, nas minhas aulas de tecnologia assistiva, que eu já estava indo para a educação, que, por exemplo, como a professora falou no início da aula dela, existem vários recortes. E nesses recortes a gente tem que se unir. O problema é quando você não une, quando você fragmenta. Então, assim, eu acho que as profissões elas não têm culpa. Nós temos um processo educacional, um processo de saúde que já fragmenta a saúde como só parte médica. Isso não existe. Todo um processo de reabilitação é família, lazer, educação, saúde. Olha que coisa louca. Então é por isso que a gente tem tantas controvérsias, né? Essa é a minha opinião. Assim, em relação e o barato, linda, como sempre. E o barato. Eu digo o seguinte, e antes dessas profissões existirem? Como é que nós estamos fazendo? Né? Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Por exemplo, isso aqui eu já mostrei uma vez, alguns já conhecem, outros são novos, não conhecem. O que é isso? É um papelão, não tem nada demais, uma folha qualquer, um papel que estava no chão, e eu catei, e tela de galinheiro. Tela de galinheiro. O que eu fiz? Eu simplesmente fiz um caderno para cego. Eu desenho em cima do caderno e ele está todinho pontilhado atrás. Eu tenho aqui todo ele pontilhado para o cego sentir. Então, isso, muitas das vezes, eu usei como recurso para a prova de concurso. Por quê? As provas de concurso das pessoas que estavam, eu como ledora, vêm com imagens, e eu não posso dar resposta. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma folha comum, pegava aquilo, botava em cima de um caderno, que eu chamei de caderno de cego, que era caderno de desenho para cego, que era uma tela de galinheiro, e eu fazia o desenho por cima. Então, ele conseguia dar a resposta. Então, é interessante que, com isso, com essas adaptações malucas que eu fazia, ou então colocar barbante por cima, a pessoa conseguia dar a resposta positiva. Ora, eu já contei isso uma vez para os meus alunos, né? A Ana Paula está aqui, ela sabe disso, e eu mostrei. Isso é o quê? Isso é um cano, um caninho de eletricidade, de passar nos ar-condicionados, passar fio. E eu uso isso como adaptador de caneta. A partir daí, a pessoa pode escrever. Ora, isso eu tive uma ideia no meio da rua, quando eu estava indo para a escola, e eu pensando na minha aluna, e eu falei assim, ai, olha que barato, aquilo ali tá indo para o lixo, vou pegar. E quando eu fui pegar, o homem falou assim, oi, isso não é lixo não. Eu falei, ai, meu Deus do céu, desculpa, senhor. E aí ele falou assim para mim, para que você quer isso? Eu expliquei para ele. Quando eu expliquei, o homem chorou, emocionadíssimo, e disse assim para mim, a senhora me mostrou que meu filho pode escrever. Eu nunca tinha pensado nisso, e olha que eu tenho isso em casa o tempo todo. Então, quer dizer, a gente traz soluções simples, de baixo custo, e que a pessoa pode vir a estar trabalhando. Então, observe que eu trouxe aqui para vocês um jogo, que eu chamo de jogo da memória gigante, que eu coloquei simplesmente uma adaptação atrás, que é um velcro. E, com isso, a pessoa que tem deficiente físico brinca com todas as outras crianças o jogo da memória. Por quê? Porque ela usa exatamente a luva, e as crianças adoram essa luva, eu boto uma luva para cada um, e eles batem e levantam a figura. Olha que coisa boba. Olha que coisa... Essa luva é feita de quê, professora? Gostei disso. Isso é TNT? Não, isso para dar banho. Isso é para poder você esfregar para tomar banho. Isso vem de qualquer loja. Isso já compra pronto, né? Já compra pronto. Ou então você faz de toalha. Sim, E aí você bateu, levantou.
E aí ele começa a brincar com os amiguinhos também. Por que não? Olha que coisa simples. Até a imagem ampliada dá para trabalhar com crianças com baixa visão, né? Exato, com o que você quiser. Então, depende da sua criatividade. Eu digo sempre, só não faz quem não quer. Ora, eu digo para aqueles que trabalham com crianças que têm, às vezes, dor de cabeça, com o incômodozinho, se vocês observarem, às vezes começam a lacrimejar, porque o quadro branco é o maior veneno que existe para as pessoas que têm problemas visuais. Então, muitas das vezes, eu posso diminuir a luz através só com o quê? Com papel celofane amarelo. Eu diminuo a luz que está batendo no meu caderno, colocando um papel celofane amarelo sobre o papel. Gente, celofane também não é nada caro, né? Isso eu estou mostrando para vocês que são coisas básicas que eu tenho aqui, que eu criei isso tudo correndo para dar uma aula para as crianças que estavam com dificuldade motora aqui. Por exemplo, eu criei esse jogo, que era sobre reciclagem de lixo. Ora, por conta do quê? Porque aqui tinha papel, plástico, metal e vidro. Como a gente aqui tem a reciclagem, é uma coisa muito séria, né? E usa-se muito a reciclagem, e a partir disso eu comecei a criar os cartões para os meninos, para eles, então, identificarem qual era o tipo de lixo, para onde iria, para cada um daqueles quadradinhos lá. E também, ao mesmo tempo, eu criei um outro joguinho. Isso, gente, vocês não têm noção aí a infinidade de coisas que vocês podem criar. Esse é simples, com quadros de Salvador Dalí. Então, a partir daqui, eu mandei imprimir, e com isso eu tenho vários quadros onde eu posso trabalhar artes com os meninos e descrevendo esses cartões também com velcro. Ora, isso depende exclusivamente da criatividade de vocês. Voltando aqui no nosso site, do portal de tecnologias assistivas, que eu quero chegar até o final, e eu vou chegar. Ele tem uma infinidade de catálogos. E muitas das coisas que eu mostrei aqui para vocês estão lá. É só vocês entrarem. Ainda tenho o Assistiva Tecnologia e Educação. Ele traz também as alternativas de você ter como fabricar suas pranchas de comunicação alternativa. Ele traz também conceitos básicos como educação inclusiva, desenho universal, legislações, e ele traz os cursos e eventos que estão acontecendo, tá? E com isso, você pode explorar à vontade sobre esse assunto. O Acessibiliza, ele tem um kit de acesso de apoios educativos, que também está disponível de uma forma gratuita. O portal de tecnologia assistiva da UFRJ, ele também tem uma série de pranchas de comunicação alternativas já criadas, tem as atividades pedagógicas e ainda de lazer. Então, é só você baixar, está lá gratuitamente, e vocês utilizarem. Como também nós temos o Spread the Sign, para quem nunca viu o Spread the Sign. Deixa eu colocar aqui rapidamente para aqueles que nunca viram o Spread the Sign. O Spread, ele foi criado... Spread the Sign, vai, menina. Ele foi criado pelos suecos, porque os surdos suecos queriam viajar pela Europa. E com isso, aqui está a bandeirinha do país, tá? A bandeirinha de Portugal. Eu vou trocar e vou colocar outra bandeirinha, vou colocar a bandeirinha do Brasil. Então, eu posso simplesmente selecionar as palavras por categoria. Então,
Vamos supor, escolhi emoções, tá? Então, eu vou nas figuras. Abraço, beleza. Mas eu quero saber como é que é abraço fora do Brasil. Então, eu posso procurar o abraço em outra língua. Então, vamos supor que eu venha e troque a bandeirinha. Eu quero o abraço da Austrália, ok? E aí, eu vou lá e vou ver. Agressão. Espera aí, que agora aqui eles não estão na parte das emoções. Deixa-me voltar lá nas emoções. No Brasil. Então, categoria. Ok. Então, deixa-me ver aqui um que tenha vários países. Pronto. Afligir. Eu tenho aqui embaixo as bandeirinhas. Espanha. Como é que é Espanha? Como é que é no Reino Unido? Como é que é o italiano? Como é que é nos Estados Unidos? E como é que é no Brasil? Então, aguentar. Ok. Como é que é na Itália? Como é que é na Polônia? Como é que é em russo? Como é que é em alemão? Como é que é em português de Portugal? Então, observe que o spread ele foi implantado com esse objetivo, para que nós, então, começássemos a conhecer a língua de sinais de outros países, ou a língua gestual de outros países, tá? Porque até então, os brasileiros estudam inglês, estudam espanhol no ensino fundamental, mas não estudam a língua de sinais de outros países, tá? Aplicativos com TEA. Caramba, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar mais de 200 aplicativos com TEA. Isso já disponível no celular de vocês. E para tudo que vocês puderem imaginar. Desde comunicação alternativa até mesmo para rotina diária e com diversas propostas diferentes. Eu e mais uma aluna do CMPDI, nós fizemos esse levantamento, fizemos um catálogo, está disponível no ResearchGate para quem quiser, de forma gratuita, o livro sobre o catálogo sobre os aplicativos desenvolvidos para a TEA. E aí, nós temos que pensar na construção desses materiais. Para isso, nós temos que ter um planejamento, um desenvolvimento desses materiais e a validação desses materiais. Não adianta simplesmente nós sairmos confeccionando os materiais sem antes estarmos observando se são válidos ou não. Por exemplo, eu tenho aqui uma coisa simples, uma pinça prolongada de madeira, que era simplesmente para poder eu virar a página do livro. E eu virava a página do livro só com essa pinça, tá? Então, eu estou trazendo para vocês e mostrando que, às vezes, são recursos que você tem dentro de casa e que você precisa adaptar. Eu, por exemplo, com um livro de história desse, para a criança ficar mais à vontade, às vezes eu coloco pregador de roupa, em cada página do livro, e que ela faça assim com o livro e já vai virando a página. Bom, a importância desses materiais didáticos, né, na construção desses materiais didáticos, é porque lhe permite um contato com o mundo, eles são motivacionais, traz a possibilidade de fazermos a formação de conceitos, supra, então, até uma lacuna que até então não existia na educação, né, porque era o livro didático, o quadro giz e ponto. E, com isso, permite para as pessoas que têm impedimento
visuais é o treinamento da percepção tátil. Nós podemos ainda já aproveitar os recursos que nós já utilizamos com outras crianças, ou às vezes você tem que adaptar especificamente. Aqui, por exemplo, eu peguei uma caixa de papelão e fiz um plano inclinado. O plano inclinado, eu coloco um pregador de roupa e, com isso, o plano inclinado possibilita que o caderno fique na altura do rosto da criança, para aquelas crianças que têm um comprometimento também de cabeça. Modificar materiais existentes, foi o que eu fiz ali, e confecção, elaborar junto com o aluno e perguntar, isso está bom? Está de acordo para você? Espera aí que eu esqueci de ampliar para vocês. De preferência, que você tenha material farto para todos, porque, por exemplo, essa brincadeira aqui da luva, eu entrei pelo cano, eu só tinha 4 alunos deficientes físicos na sala, então eu comprei 4 luvas para cada um brincar. Só que, naquele dia, a outra professora faltou e eu fiquei com 28 crianças. Então, eu entrei pelo cano que todo mundo queria luva, né? Mas eu tive que improvisar. E aí, eu criei outros jogos onde cada hora eles passavam de 4 em 4 no jogo da memória. E eu criei outros jogos dentro de sala que não precisassem da luva. Senão eu estava mal. De preferência, variados, diversidade nas experiências, que elas tenham significados para atender os aspectos de cada necessidade dos seus alunos. O tamanho não pode ser muito pequeno, também nem muito grande, porque os livros ampliados para pessoas que têm baixa visão são hiper pesados, intragáveis de carregar para casa para poder estudar, ou ficar levando de casa para a escola, escola para casa. Então, eu digo sempre, de preferência, que fique em casa o livro, para poder o aluno não ter que carregar aquele peso. Significação tátil, relevo perceptível, então, como eu mostrei aqui para vocês, né, para poder ficar fácil para o menino estar trabalhando com relevo perceptível para qualquer prova. E aceitação, ele não pode estar arranhando. Então, muitas das vezes, se você usa um material muito pontiagudo, aquilo pode machucar. Estimulação visual, cores fortes, de preferência, né? E, de preferência também, que todo o material tenha uma fidelidade, representação mais próxima do real, e a facilidade de manuseio, prática, utilização, sejam resistentes, que não estragam com facilidade. Então, vocês viram que todo o meu material eu posso reproduzir várias vezes. Por exemplo, vocês viram o meu plano inclinado, mas eu tenho um plano aqui que eu posso fazer, comprar pronto, que eu posso colocar o livro aqui para o menino, né, para ele poder ter como acompanhar. Não deve oferecer perigo. Todo o material ele tem que ser, no máximo, de forma que as crianças possam transitar por eles. Tentar seguir a realidade e a atenção à escola e a escala do que você está desenvolvendo é muito importante. Então, ou seja, se eu vou dar um mapa do Rio de Janeiro, eu tenho que dar as escalas de acordo. O livro didático, de preferência, que vocês também, se forem construir qualquer livro, vocês tenham a oportunidade de colocá-lo de uma forma falada, através do podcast, ou com a língua de sinais, ou materiais em termoforme, que pouca gente conhece material em termoforme, eu não tenho nenhum aqui, mas eu posso trazer para vocês numa próxima oportunidade. E aí, Balbino, na verdade, aqui a data eu errei, tá? É 2009. Ele definiu que os objetos de aprendizagem eram uma entidade digital ou não digital, que pode ser usada e reutilizada ou referenciada durante o processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem. Hoje nós temos vários repositórios
com tudo isso que eu estou mostrando para vocês, como, por exemplo, o Educaps. Ora, o Educaps, só vocês terem uma ideia, se eu jogar hoje lá a informação, porque essa daqui eu joguei o ano passado, eu tinha 1.825 objetos de aprendizagem na língua de sinais. Então, eu digo o seguinte, só não aprendi língua de sinais quem não quer, porque está lá. Os objetos de aprendizagem estão todos lá. E tem 35 objetos de aprendizagem no Braille. Temos várias universidades, com todas elas com seus repositórios. E esses repositórios estão disponíveis de uma forma gratuita. Federal do Rio de Janeiro, com Antônio Borges, a Universidade do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, o Merlot, o Sexta, o Laboratório Didático Virtual da Universidade de São Paulo. Você tem aqui, esse é muito interessante, que é para trabalhar o PLET, você faz simulações matemática, física, química e as ciências da Terra, o Laboratório Virtual de Matemática, você tem a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, você tem a rede interativa, que temos vários joguinhos disponíveis, você tem também externo ao Brasil, como Massachusetts, da Universidade de Massachusetts, você tem como também a Casa de Ciências de Lisboa, que ela permite que você crie o seu objeto de aprendizagem e coloque no repositório de uma forma gratuita para todos terem acesso, tá? Então, esses recursos, eles estão lá disponíveis e eles fazem até prêmios para aqueles recursos que queiram concorrer, né? Tem prêmio, é interessante. Temos várias sugestões de sites com atividades já prontas para você trabalhar dentro da escola, com as crianças ou nos consultórios, tá? Isso tudo está online, como o GeoGebra, que é para trabalhar matemática, você tem escola, games com jogos, você tem só português, só história, só geografia, só língua inglesa, você tem trocentos. Mas, visto isso, nós também criamos o nosso repositório. Então, com isso, eu apresento para vocês o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, tanto que está aqui com o emblema do PG-CETIM e vai entrar o CNPDI ainda, porque todos os pesquisadores que fazem parte do Galileu Galilei, eles estão juntos na nossa página. Nós temos a doutora Aime, Alessandras, Ângela, são pesquisadores que passaram tanto pelo CNPDI quanto pelo PG-CETIM e que são autores dos materiais didáticos que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, no site, quando vocês observarem os materiais didáticos, vocês vão ver que tem um específico só de psicomotricidade. Ora, de psicomotricidade, ele me leva um link ao site da psicomotricidade, que foi criado, então, por mim e por Miriam Renata e o professor Sérgio Coelho, onde nós trazemos tanto atividades pedagógicas quanto atividades desplugadas e plugadas para trabalharmos o pensamento computacional e a psicomotricidade. Eu quero um livro de neurociência. Então, você pode entrar no site e, com isso, você vai achar uma série de bibliografia específico para trabalhar com essas crianças. Então, por exemplo, eu quero me aprofundar, eu procuro cada um desses livrinhos que estão aqui, tá? Estão todos de forma gratuita e fica fácil para vocês estarem bolando e criando suas atividades, tá? Só para vocês terem uma ideia de material didático, também está aqui, trilhas de aprendizagem,
para trabalhar a oralidade, tem brincadeiras em creche, tem uma série, são livros e mais livros que nós colocamos aqui de forma gratuita para vocês, tá? Aí eu quero estudar um pouco mais sobre as atividades pedagógicas, então a mesma coisa, estão aqui trabalhos com coordenação motora, atividades para impressão, que às vezes os professores não têm tempo de preparar seus materiais, e vão lá e clicam nos materiais que já estão prontos para impressão e passam as atividades para as crianças, tá? Estes materiais, muitas das vezes, é para trabalhar a questão da coordenação motora, tá? Aqui é para montar as carinhas, e aí o corpo humano. Então, isso fica fácil para vocês observarem dentro do site do Galileu Galilei. Ainda dentro do Galileu Galilei, nós temos não só as atividades psicomotoras, como nós temos a parte da educação física. Na educação física, nós fizemos um índice de conteúdo, porque nós temos tanto o glossário de natação, o Flow com Libras, nós temos o paradesporto para cegos, nós temos jogos de sensibilização para educação física. Então, cada link desse que eu clicar me leva direto para o ícone que eu necessito. Então, por exemplo, o Folclore Libras, tá? Ele me permite que eu passe para vocês, por exemplo, um brinquedo cantado, que pouca gente conhece, mas que na aulas de educação física. E aí eu tenho que esperar o vídeo carregar, mas eu não vou esperar, só para vocês terem uma ideia rápida. Ai, espera que eu não parei lá. Então, o futebol de cego, né? Para vocês verem rapidamente o site que nós criamos, também eu e Renato, ele é para ser trabalhado o goalball e o futebol de 5, tá? Todos os educativos e os exercícios que estão aqui, fomos nós que filmamos e colocamos toda a elaboração do site e construímos. Então, são os objetos de aprendizagem que nós estamos trazendo para vocês e que isso pode estar à disposição de qualquer profissional de educação física de forma gratuita. Não só o site do Renato, como também o da Isabela, da professora Isabela, que ela desenvolveu jogos de sensibilização para a educação física. Então, nós tínhamos desde jogos para surdez, para baixa visão, para o transtorno do espectro autismo, e também materiais de educação física escolar específico que eles poderiam baixar e estudar e ler sobre o assunto, tá? Fora o site da Isabela, também desenvolvemos, dentro dos materiais didáticos, a parte de artes, que foram vídeos educativos com a professora Noemi, onde nós criamos aulas, videoaulas, com a tradução na língua de sinais, para os alunos aprenderem a confeccionar brinquedos com material reciclado. Na biologia, trouxemos a produção de vídeos sobre água, do professor Roberto. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto do Roberto ele foi premiado na Inglaterra. Ele ganhou o prêmio Shell, 3º lugar, e ele viajou para a Inglaterra por conta disso, né? E ele faz tanto adaptação para o cego quanto para o surdo. Também as oficinas do professor Calói, que é um professor do Rio Grande do Sul, e a prevenção de DST/AIDS, que foi desenvolvido pela aluna Jéssica.
esse trabalho de prevenção de DST, nós chamamos de um blog sobre educação sexual, prazer em conhecer. Também traz uma série de materiais didáticos, né? Os vídeos educativos e a oficina na língua de sinais sobre a questão do DST. Então, por exemplo, a gente trabalha a história da sexualidade, quer dizer, a história é uma historinha que nós criamos sobre a Camila e o Tiago. Na realidade, nós fizemos uma adaptação do que era da Fundação Roberto Marinho, e com isso é a versão masculina e a versão feminina sobre a mesma história, tá? Então, com isso, para os meninos observarem e as meninas observarem, chegarem a um consenso de que nós temos visões diferentes, tanto os homens quanto as mulheres, né? O que para eles não é problema, para nós passa a ser problema. Com isso, nós ainda trouxemos vários outros glossários de outras universidades que nos permitiram colocar aqui. Na matemática, nós desenvolvemos, junto com o professor Danilo, o Calculibras. Muita gente fala, o Calculibras foi criado por ouvinte. Mentira, mentira, mentira. O Calculibras foi criado pelos surdos dentro do Brasil inteiro, onde nós vínhamos trazendo todos os conceitos matemáticos e trazíamos, então, esses sinais. E por quê? Porque os meninos tinham muita dificuldade na matemática quando eles não conheciam os sinais. Então, a gente resolveu catalogar. Aqui nós temos quase 300 sinais catalogados e a pretensão era dar continuidade. Bom, no português, nós tivemos o trabalho tanto da professora Ângela quanto também da Maria Cristina, com vários podcasts com literatura infantil, todos adaptados, e também da professora Cristiane Vieira Rodrigues, que ela cria um livro sobre a guia do museu, o do professor Sandro Portela, que ele cria Descobrindo a Biotecnologia, com a professora Nina e o Super Rafael, e o da Ângela Quando a Escola é de Vidro. Ela fez uma adaptação do livrinho da Ruth Rocha. Tá? Na geografia, nós tivemos o trabalho do professor Elias, e o professor Elias, ele faz os vídeos depois para poder informar vocês o que seria o mapa Sente, que é um mapa que ele criou, onde o cego pode ter todas as informações só com um tato. Na história, nós criamos também um glossário sobre a história do Brasil e a história do mundo. Na física, junto com a professora Lúcia, da UF, criamos vídeos educativos sobre vários conceitos de física, tá? E nós, naquela época, quando nós fizemos esses vídeos, nós não tínhamos a informação de que tínhamos que filmar com a janela 1/4 do tamanho da tela. Como esses vídeos foram anterior à determinação da Ancine, então eles ficaram no original aqui no site, tá? Depois nós vamos fazer a troca quando a gente tiver a possibilidade de replicar o que nós já fizemos anteriormente. Na química, também temos vários glossários, e eu quero mostrar o último, que são os temas transversais, que dentro dos temas transversais, nós criamos uma cartilha de bullying, e que nessa cartilha de bullying, deixa eu ver se eu consigo ampliá-la, foi toda elaborada pelos alunos do INES, junto com o professor Rodrigo e comigo. Então, nessa cartilha, é interessante que os desenhos são dos meninos, tá? E todo o QR Code na língua de sinais dos textos está embaixo. Então, com isso, tanto o surdo quanto
o ouvinte ele tem acesso à informação na parte escrita ou na língua de sinais, tá? Isso é para vocês verem que o material não precisa ser tão caro, tá? Mostrado isso, volto eu para os meus jogos. Então, eu trago para vocês aqui o jogo que nós elaboramos para biologia. Então, vocês observem que eu posso ter um material virtual, como eu posso ter um material impresso. Por exemplo, eu escolhi várias imagens e mandei imprimir. Aqui eram os pés das aves. Então, eu tinha os pés, os bicos e as aves e os ambientes. E os alunos, nós colocamos os ambientes espalhados, né? Colocamos os 4 ambientes no quadro e os alunos tinham que relacionar o bico com aquele ambiente, o pé ou a ave com aquele ambiente. Então, era muito interessante porque pouca gente sabe. E os alunos, então, surdos, mais dificuldade eles tinham, porque, primeiro, ave não tinha nome, era só ave. Ora, hoje as aves todas têm nome. Nós sabemos que sabiá laranjeira, fragata, e até então, há muito pouco tempo, elas tinham nome. Beija-flor. E pouca gente sabia desses sinais, tá? Porque nunca estudaram as aves. Esses são os vídeos que eu mostrei para vocês. O Folclolibras, né, da Alessandra Teles, os vídeos da Lúcia. E aí, eu trago para fechar para vocês, que é uma coisa que pouca gente já ouviu falar, que são os 0 projetos, 0 barreiras, que é um prêmio dado pela Unesco. Este ano que passou, nós tivemos 385 inscritos. 76 projetos do mundo inteiro foram premiados. E essa fundação, ela apoia aquelas empresas ou universidades ou instituições, né, que queiram promover a inovação social comprovada. É interessante porque você passa a conhecer todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no mundo. E isso passa a ser uma grande fonte de descoberta e que vocês podem ter acesso de forma gratuita. Essa fundação, ela é localizada na Suíça, ela, na Áustria, aliás, minto, é uma fundação de caridade austríaca e que se concentra em pesquisa científica de doação de fundos, né, de caridade. Iniciou-se o que hoje é conhecido como 0 Projeto. Ainda tem um reconhecimento tanto da ONU quanto da Unesco, tá? E é interessante que envolveu mais de 10 mil especialistas de todo o mundo. O que eles estão premiando? Setores da sociedade civil, os setores de negócio, de empreendedorismo e os setores públicos e de tecnologia e de comunicação. Ora, só para vocês terem uma ideia, são 5 etapas que os projetos passam, tá? E para serem avaliados por um conjunto de pessoas que vão dizer se ele é merecedor ou não. Então, desde 2020, por exemplo, que os temas que abordam as tecnologias de comunicação e informação é que passaram a ser premiados, que até então não existia essa categoria, tá? Com isso, só para vocês terem uma ideia, nestes links aqui, vocês vão encontrar 114 projetos e 254 sugestões de soluções de acessibilidade.
No link de baixo, vocês vão encontrar 508 projetos com 155 organizações. E no setor de emprego, mais de 274 projetos apresentados. Ora, a Polônia, por exemplo, foi premiada com o desenvolvimento pelos fundos do Ministério do Desenvolvimento da Polônia, né? A estratégia que eles usaram baseia-se em um dispositivo legal, com o uso das tecnologias assistivas e investimento em habilidades e conhecimentos de urbanismo, arquitetura e acessibilidade. Eles queriam investir na infraestrutura acessível pelo país. O programa Acessibilidade Plus incentiva os formuladores de política a remover barreiras em nível nacional. E, através desse programa, 200 estações de passageiros foram reformuladas, tá? Então, vocês observam que houve uma preocupação da Polônia em apresentar um programa institucional do país. Também dentro da Polônia, você tem a companhia ferroviária, né, que apresentou que ela oferece uma experiência de viagem acessível, que sirva de modelo e oferece também para outras pessoas que queiram conhecer, não é só para a pessoa com deficiência. A par de um website acessível, o LKA, disponibiliza também elevadores de cadeiras de rodas, portas mais largas, serviços de intérprete de língua gestual, online, sintética em braille nas estações e em metade dos comboios, né? E a sua finalidade é exatamente dar acessibilidade e remover as barreiras. O Reino Unido, ele, a partir de então, criou um programa, o ADC, é um canal de rádio FM, dentro de um estádio de futebol, e transmitindo um comentário em audiodescritor para o jogo. Ainda no Reino Unido, os governos e prestadores de serviços de saúde muitas vezes carecem de ferramentas e habilidades para identificar as barreiras de acessibilidade nas unidades de saúde. Em resposta a isso, o Zero Projeto, e aí eles desenvolveram um kit de ferramentas, um módulo de treinamento para os funcionários do posto de saúde, o manual de padrões de acessibilidade, uma lista de verificação de autoria, um modelo de relatório, uma ferramenta de planejamento e orçamento e um cartão de pontuação para lidar com as barreiras. Olha isso aí, Flávia! Te lembrou alguma coisa? Pois bem. Ainda, o Global, dentro do Reino Unido, fornece conjuntos de símbolos gráficos de códigos abertos para apoiar qualquer pessoa com deficiência de comunicação alternativa e aumentativa em qualquer idioma. Usuários podem criar seus próprios símbolos. Em 2021, mais de 5.000 pessoas usaram os símbolos globais. Isso é que é interessante. E nós tivemos 30 países participando de treinamento que foi desenvolvido junto com a Unicef. Ainda o Global Acessível, ele também foi desenvolvido pelos Atos da França. Atos lançou um programa para tornar o local de trabalho acessível para todos os seus funcionários com deficiência até 2021. Já foram realizados em 71 países e segue o processo de 4 etapas: desenvolvimento de tecnologias inclusivas, fornecer soluções de serviços acessíveis, viver a inclusão internamente com parceiros e clientes, começando com a equipe de compras e treinamento, e liderar, por exemplo, em transparência e inclusão na prestação de contas. Ora, ainda no Reino Unido, aí vocês vão falar assim, mas só tem países da Europa? Não! Nós temos gente de todo mundo aqui. Nós temos lá, o EIMAC, é uma startup de TI. Ela desenvolveu um aplicativo de navegação pessoal para cegos, deficientes visuais, que fornece precisão de localização de 1 metro.
O aplicativo orienta e auxilia as pessoas dentro e fora de casa, fornecendo orientações em tempo real. Ele usa sensores existentes nos smartphones que medem movimento, direção e atitude para navegar usando o DET. E, com isso, ele tem um cálculo na posição atual. Londres, ora, eles desenvolveram a questão da chave e barreiras de acesso ao transporte público. O IDAC ajuda a compreender o impacto que o transporte acessível tem nos clientes com deficiência. Então, os passageiros dão feedback e isso é levado em consideração. Na Indonésia, o seu aplicativo que eles desenvolveram de marcação geográfica, que permite que os funcionários comunitários entendam melhor as necessidades da comunidade. Eles fizeram uma documentação das pessoas com deficiência em 2 cidades. Então, com isso, eles conseguiram identificar quem são essas pessoas. Bali, Indonésia, nós temos um projeto habitacional para as pessoas com deficiência que vivem na pobreza. As casas são construídas após uma avaliação individual em colaboração com a Faculdade de Arquitetura. E interessante que todos esses projetos focam em serviços arquitetônicos em um contexto humanitário e criam também órteses e próteses para essas pessoas. Na Espanha, ora, o prêmio foi para o projeto para tornar o transporte público em Barcelona mais acessível com as pessoas de mobilidade reduzida. E inclui planejamento de rotas, orientações, personalidades, assistência, necessidades, do que for. Com alertas acústicos, interfones, localizador na altura das cadeiras de rodas, sinalizador com contraste de cor e todas as outras estações. Bélgica. A pandemia levantou vários desafios relacionados à deficiência para as pessoas com deficiência, né? Com maior isolamento, incapacidade de leitura labial devido às máscaras faciais e dificuldades no distanciamento social. Então, o que eles fizeram? Essa ONG, ela desenvolveu iniciativas para apoiar a inclusão durante a pandemia e combater o isolamento dessas pessoas. A iniciativa do Inter inclui uma plataforma de reuniões online. E as atividades do Inter foram amplamente divulgadas pelo governo, para que as pessoas, assim, pudessem estar naquele momento, e divulgado também na televisão, tá? Para que as pessoas pudessem estar juntas naquele momento. Na Espanha, também foi desenvolvido um aplicativo mostrando onde tem vagas para estacionamento acessível. Olha isso aí, Ana Paula, você não vai precisar ficar correndo atrás. Então, com isso, o aplicativo ele informa exatamente onde tem as 230 vagas acessíveis por toda a cidade, por 230 cidades da Europa, não é só na Espanha, ele abrange toda a Europa, tá? Isso que é interessante. Também na Espanha, nós temos esse site que foi desenvolvido, é um serviço gratuito de interpretação de vídeo em tempo real, tá? Nós temos aí no Brasil alguns lugares que fornecem esse tipo de atendimento, como na Prefeitura de Niterói, nós tínhamos através da Secretaria de Ação Social, como também em Curitiba, como também em São Paulo, existe uma central de intérprete, caso o surdo precisa do intérprete, ele está disponível a qualquer momento, então é interessante saber que isso também já existe no Brasil. O Planeta Fácil é um site de notícias online em espanhol para as pessoas com deficiência intelectual. Oferece as notícias em linguagem fácil. O Planeta Fácil foi criado em plena inclusão na Espanha, né? Uma ONG espanhola. E a ideia que eles tinham
era para que os meninos também tornassem e tivessem aquisição de novos vocabulários. A França lançou uma ferramenta de adaptação de vários outros conjuntos. E aí, eu vou passando aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Tailândia, República Tcheca, Rússia, Turquia, Bangladesh, Alemanha, Suécia, Croácia, Japão, Estados Unidos, Índia. Ora, Índia, Israel, Vietnã, Camboja, Índia, China, Austrália, Arábia, Romênia, Brasil. Ora, qual foi o projeto que foi premiado no Brasil? É simples, o projeto que foi premiado é da Cláudia Werneck, que todo mundo conhece, a escola da gente, com o que ela traz é um aplicativo que foi desenvolvido, que se chama Vem Cá Cultura, acessível, e que informa aos usuários onde podem assistir os espetáculos de teatro, exposições, exibições de filmes e outros eventos culturais acessíveis. O Vem Cá é gratuito, mas só que a última informação que eu tenho sobre o Vem Cá é que ele não estava funcionando. Se está hoje, eu não sei dizer para vocês. Ainda, Libras Conversation é da cidade de Curitiba, onde o prefeito, Rafael, na época, ele era o responsável, ele descreveu que ele oferece encontros presenciais semanais em seus espaços públicos para que as pessoas com impedimento auditivo possam aprimorar a interação e a comunicação com a língua de sinais. Então, ele marca em alguns parques, né, específicos de Curitiba, onde tem um tema específico, uma pessoa que vai dar uma palestra, alguma coisa assim, e a partir daí vai haver um debate sobre o assunto, mas todo na língua de sinais. O Brasil Mais Diferença, que é desenvolvido desde 2014, onde traz e produz versões audiovisuais individuais de livros que incluem texto, narração, interpretação em língua de sinais para crianças, jovens e adultos, e já tem mais de 60 livros produzidos, né? Então, é interessante vocês conhecerem o Mais Diferença. Ainda, nós temos a Central de Intérprete de São Paulo, como eu mencionei para vocês, Colômbia, olha que interessante, ainda botei aqui o nome da Eloá, olha isso, Eloá. A Rádio da Colômbia é uma estação de rádio que cobre uma variedade de temas com artes e direito em seus programas, com podcast, e concentra a maior necessidade das pessoas com impedimento visual. E a estação de rádio ela foi lançada em 2015 por essa fundação. Argentina. Então, a Argentina, ela também teve alguns projetos premiados, o currículo aborda o desenho universal em espaços urbanos, arquitetônicos e transporte, comunicação, e fornece a descrição, áudio, legenda, descrição de imagens, materiais e formatos acessíveis. Até agora, já atingiram mais ou menos 2.800 alunos e foram treinados. Os cursos também influenciam os códigos, leis, normas, e de uma forma nacional, e eles interferem, tá? Porque a comunidade é forte. Indonésia, Quênia, e Noruega, e Tanzânia, e Estados Unidos de novo. Esse aqui, por um acaso, também Estados Unidos, Egito, Estados Unidos, Espanha, Estados Unidos, Vietnã, Áustria, esse é de onde? Deixa eu pensar aqui. Oslo, na Noruega. E aí, esse é da Austrália. Eu vou falar para vocês que ele tem também transcrições e legenda em tempo real para facilitar o desenvolvimento do profissional e do aluno, tá? E muitas das vezes ele fornece um feedback para o professor para melhorar sua técnica de sala de aula, tá? E é interessante.
Isso eu estou passando rapidamente para vocês conhecerem, para vocês entenderem que existem uma infinidade de tecnologia disponível de uma forma gratuita pelo mundo inteiro para as pessoas. Tá? O Instituto Rodrigo Mendes também é do Brasil. Os participantes identificaram barreiras para a inclusão das crianças com deficiência nas suas escolas e projetam e implementam suas próprias atividades de educação física inclusiva. Tá? O curso, muitas das vezes, é dado de uma forma presencial e, ultimamente, eles têm dado até de uma forma online, mas é interessante. E aí, vocês vão observar que eles também trazem essas soluções que permitem transformar um livro em MP3. Ele escaneia o livro, as páginas, e consegue transformar as imagens em texto. E reconhece 60 idiomas diferentes. Olha que máximo! Com um aparelhinho desse, você transformar todo um livro em MP3. E aí eu concluo dizendo o seguinte: o processo de inclusão não está acabado. Nós precisamos formar uma rede forte e entendermos que os profissionais estarão sempre à procura de melhorias para a vida das pessoas com deficiência. Entendemos finalmente que os saberes específicos da educação especial necessitam ser compartilhados dentro e fora da universidade. Assim, nós vamos entender que foi com essa intenção que nós organizamos todos esses materiais aqui para vocês. Porque entendemos que a aprendizagem não é um processo unilateral, e sim um processo que precisa ser socializado. Inclusão, então, não é uma forma de pensar, agir e reagir em prol de todos e com todos. O acolhimento à diversidade tem que ser a nossa meta.